para mais uma conversinha aqui sobre esse assunto maravilhoso que é a nossa querida física, ciência que estuda a natureza, tá? Vamos lá. Galera, o assunto agora é leis de Newton, tá? Newton, famoso físico matemático, deixou aí um legado espetacular para a humanidade, tá? Quando a gente fala em leis de Newton, todo mundo lembra, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira. Qual que é a primeira lei de Newton? Princípio da inércia. Qual a terceira lei de Newton? Princípio da ação e reação. Aí todo mundo fala um monte de coisa meio que equivocada. Depois eu vou tocar nesse assunto. Mas vamos lá. Qual é a segunda lei de Newton? Geralmente eu pergunto isso em sala de aula, a meninada, não sei. Quando muito, um vai e fala, é o da força resultante. Eu falo, não, mas o nome dela, a lei tem um nome, que na verdade são 3 princípios que Newton escreveu. Essa enumeração não foi Newton que fez, essa enumeração ela foi muito mais didática e histórica do que propriamente dito uma coisa feita pelo Newton, tá? Muito mais cronológica e histórica do que didática, mas vamos lá. O que eu falo para o meu aluno? Segundo a lei de Newton, é o PFD, princípio fundamental da dinâmica. Aí eu sempre brinco e falo assim, gente, o que o fundamental, que vem de fundamento, fundar, dar origem, está fazendo em segundo lugar? Se é fundamental, tinha que ser o quê? O primeiro, né? Então, só que, por que inércia é chamada de primeira lei? Foi fatores históricos. O que levou Newton a pensar nas leis de Newton e que culminou com a teoria da gravitação universal, foi a ideia de que porque a Terra gira em torno do Sol, por que ela não vai embora? Este ir embora é o quê? É inércia. Então, o que motivou ele a pensar na gravitação foi a ideia da inércia. Por isso que ela é chamada de primeira lei. Só que, didaticamente, que é a minha função aqui com você, didaticamente, para mim, a segunda lei tinha que ser a primeira. Como eu não posso mudar algo que é mundialmente institucionalizado, para você que está me ouvindo, eu mudo a ordem de falar. Então, primeiro eu falo a segunda lei e te mostro que, de forma didática, a primeira lei é consequência da segunda. Então, vamos lá. O que diz a segunda lei de Newton, chamada princípio fundamental da dinâmica? Depois que a gente viu a teoria vetorial, fica muito simples pensar na segunda lei, fica muito óbvia, tá? Porque não era em 1660, na época que Newton montou isso, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho várias forças atuando numa partícula, concorda que de várias forças, F1, F2, F3, Fn, eu não posso ter uma força resultante, fazer uma soma vetorial e achar a resultante? E, obviamente, na mesma direção e sentido dessa resultante, vai aparecer o quê? Uma aceleração. O que o Newton mostrou experimentalmente, não tem demonstração dessa fórmula, é uma fórmula experimental, uma fórmula empírica. O que ele demonstrou foi que esta força resultante pode ser obtida além, naturalmente, da soma vetorial. Você pode obter ela multiplicando-se quem? A massa da partícula pela aceleração adquirida por ela. Tudo bem? Essa é a segunda lei de Newton. Coisa importantíssima, como eu já falei anteriormente, grandeza escalar positiva, massa, grandeza vetorial. Escalar vezes um vetor dá um vetor de mesma direção e sentido. O pessoal brinca muito, ainda mais no ensino médio, de macetinhos, né? Faça mais amigos, tem uma outra um pouco mais picante que o pessoal fala, não vamos falar aqui agora, mas fica inventando um macetinho para isso. Mais importante do que macete, entenda, força, a coisa mais importante segundo a lei de Newton, força resultante e aceleração tem sempre o quê? Mesma direção e mesmo sentido, tá? Está no enunciado, está no desenho, está implícito na fórmula. Isso é a coisa mais importante da segunda lei de Newton. Beleza? Então tá. E o que é a primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia? Vou te mostrar que a primeira lei de Newton é consequência da segunda. O meu enunciado em sala de aula para a primeira lei de Newton, eu escrevo assim, ó, e é o que está escrito matematicamente. Eu falo assim, ó. Se a força resultante que atuar em uma partícula for nula,
esta partícula tende a permanecer em repouso ou em MRU. Essa é, vamos dizer assim, a maneira técnica de se falar em inércia. Traduzindo matematicamente o que eu acabei de te falar verbalmente. Se a força resultante for zero, tá vendo? Eu já estou usando a segunda lei. É porque massa vezes aceleração é zero. E aí a aceleração é zero sobre a massa, então a aceleração é quanto? Zero. Quem é essa aceleração? É o vetor aceleração, que é a resultante entre a aceleração tangencial e a centrípeta. Então está ele aqui, ó, vetor aceleração. E a soma vetorial disso aqui, ó, aceleração tangencial mais a centrípeta, é o vetor aceleração. Que, no caso deste método aqui do paralelogramo, como o ângulo entre as duas é 90 graus, cai naquele famoso teorema de Pitágoras, o módulo, ó, AT ao quadrado mais ACP ao quadrado é igual ao quadrado. Mas não é isso que eu queria enfocar aqui para você, não. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos lá. Galera, aceleração tangencial é tangente à trajetória. A centrípeta é para o centro. Em qualquer posição da partícula aqui, ó, as duas são perpendiculares. Esses dois vetores podem se anular? Não. Qual a condição para que dois vetores se anulem? Eles serem opostos. Os dois são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, eles não se anulam nunca. E aí, veja bem, se o vetor aceleração é zero, significa que a soma dos dois é zero. Qual a condição para a soma dos dois ser zero, já que eles não podem se anular? A condição para o vetor aceleração, ser zero, é que os dois simultaneamente sejam o quê? Zero. Então o ACP é zero e o AT é zero. Vamos recordar um pouquinho. Quem é a aceleração centrípeta? É a aceleração que evidencia que a partícula está fazendo curva. Então, se a aceleração centrípeta é zero, significa que a partícula não está fazendo curva. Para ela não estar fazendo curva, como é que pode ser a situação da partícula? Ou ela está em repouso, ou ela está em movimento retilíneo. Está em linha reta. Não está fazendo curva, está em linha reta. Tudo bem? O que é a aceleração tangencial? É a aceleração que evidencia que o módulo da velocidade está mudando. Se a aceleração tangencial é nula, significa que a partícula o quê? Está em repouso ou em movimento uniforme, não necessariamente retilíneo, mas uniforme. O módulo da velocidade não muda. Se eu juntar tudo, o que vira? Vira o conceito que eu acabei de falar. Se a força resultante for zero, significa que a aceleração é zero. E a aceleração sendo zero significa o quê? Que a centrípeta é zero e a tangencial é zero. Isso significa o quê? Repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Então, se a força resultante que atuar em uma partícula for nula, esta partícula tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Este é o verdadeiro entendimento de inércia. Sabe aquela ideia, eu costumo dizer até mais popular de inércia, né? O que é inércia? Né? O conhecimento mais geral, popular, diz que inércia é a propriedade que a matéria possui de permanecer no seu estado natural de repouso ou movimento. Beleza, tá? Não está errada, é só um tanto quanto perigosa em algumas situações. Tá? Você pode continuar isso. Aquela ideia de você está andando num carro e o carro bate, você é projetado para frente. Não, você não foi jogado para frente, apenas o carro parou e você continuou o movimento que tinha em relação ao obstáculo que estava parado. Tá? Então aí você vai bater no painel do carro, ou vai ser seguro pelo cinto de segurança ou pelo airbag. Tá? Então para que existe airbag e cinto de segurança no carro? Para minimizar os efeitos de quem? Da inércia, tá? Então aquele conceito continua valendo, apesar de eu fazer uma pequena ressalva, tá? Quando se fala inércia, propriedade que a matéria possui de permanecer no seu estado natural de repouso ou movimento, se você pensar, vamos voltar para a Terra girando em torno do Sol, concorda que ela tende a continuar girando? Se ela tende a continuar girando, então seria uma inércia?
Não. Por que não? Se ela está girando, ela tem, no mínimo, aceleração o quê? Centrípeta. Se tem aceleração, não é inércia. Tudo bem? Então isso é uma coisa legal de você entender. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora então da terceira lei de Newton, tá? Famoso princípio da ação e reação. Gente, as pessoas falam ação e reação muito equivocadamente, tá? Você chega lá na sua casa depois da entrega de boletim lá na sua escola e aí chega com aquele boletim todo colorido, de vermelho e azul, mais vermelho que azul. Aí sua mãe fala assim, bonito, hein, bonito, agora você vai ver. Você vai ficar um mês sem seu smartphone, um mês sem o seu computador e um mês sem sair de casa e etc e tal. Né? Você vai ver que toda ação tem uma reação. Aí você vira para sua mãe e fala assim, mãe, isso não é ação e reação. Isso é causa e consequência. Então as pessoas usam muito essa ideia de ação e reação equivocadamente. Ação e reação é a ideia para força. Tá? Qual é o princípio da ação e reação? O enunciado dela. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Certo? Esse é o ponto final. Amém. Todo mundo fala, isso aí é quase que uma oração. Tá? Agora, vamos entender rapidinho aqui. Por exemplo, se eu apoio a minha mão no quadro, eu estou empurrando o quadro inclinado para cima, o quadro empurra a minha mão inclinado para baixo. Tá? Isto é uma ação e reação. Agora, algumas coisas pegam. Por exemplo, se eu estou lá, tem um objeto aqui, pode ser uma carteira, né? Uma mesa, qualquer coisa. Eu vou lá e empurrar a mesa. E a mesa sai andando, a mesa sai se deslocando. Aí eu vou e pergunto assim, quem está fazendo mais força? Eu na mesa ou a mesa em mim? A força é a mesma. Ah, mas a mesa está andando e você não, né? Eu estou deslocando a mesa. Não, a força é a mesma. E por que a mesa anda e você não? Aí é por conta das outras forças agregadas à mesa. No caso, principalmente aqui, o atrito. O atrito entre a mesa e o chão é menor do que o atrito entre o meu pé e o chão. Por isso eu consigo deslocar a mesa. Troca a situação. Põe essa mesa com pés de borracha, uma mesa bem pesada, e eu com patins no meu pé. Se eu empurrar, o que vai acontecer? Quem volta sou eu. Tá? Mas a força que eu troco com a mesa é a mesma. Se eu pego uma bola e chuto a bola, força que o meu pé faz na bola, a mesma que a bola faz no meu pé. Tá? E isso é ação e reação. Por que a bola vai e eu não? Minha massa é maior que a da bola, eu estou geralmente preso ao chão quando chuto a bola. E a bola tem mais liberdade para se deslocar. Certinho? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, ação e reação. O conceito, esse conceito que a gente escreve lá, toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto, ele é um conceito incompleto. Cuidado, hein? É um conceito incompleto se não obedecer esta observação. Qual é a observação importante da ação e reação? Grava isso, depois eu vou te mostrar isso na ideia de exercícios, tá? Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes. Guarda isso, cara. Guarda que isso é fundamental, tá? Nunca, nunca. O mesmo corpo pode fazer a ação e fazer a reação? Não. Tampouco receber a ação e receber a reação. Ação e reação só ocorrem em corpos diferentes. Anota, se você tem o seu caderno de anotação, anota isso, porque isso é fundamental. Nosso próximo encontro eu vou fazer uns exercícios para você disso aqui. Vou te mostrar o segredo. Como é que... eu não sei como é que eu desenho as forças, professor. Como é que eu faço? Eu vou depois fazer uns exercícios para você e te mostrar isso, inclusive enfatizando essa ideia da ação e reação. Ok? Muito obrigado a vocês, bom estudo e até a próxima.